Depois que eu comecei a tentar, porque é sempre uma tentativa, seguir os passos do meu Senhor Jesus Cristo para ser uma pessoa boa, isso necessita de tempo, de estudo bíblico, de oração, de jejum, de mansidão. Isso não é de um dia para o outro. Eu tenho cortado da minha vida só os prazeres da carne para tentar ao máximo aumentar a minha fé, sabe? Para poder alimentar mais o espírito. Eu sou um homem gay, assumido, de 36 anos de idade. Eu namoro. Eu tenho namorado. E a gente só vai ter relação sexual depois do casamento. Mas por quê? Deus nunca disse nas suas escrituras que um homem não poderia se casar com outro homem, que um homem não poderia namorar um outro homem. O que ele proíbe é sexo antes do casamento, é viver na libertinagem e achar que um outro homem pode engravidar. Porque a gente tem Levítico, não deitarás homem com homem como se fosse mulher. É abominação. Ele não diz, não deitarás homem com homem. Ponto. Se ele tivesse falado isso, não deitarás homem com homem. É abominação. Aí sim. A prática da homossexualidade seria um pecado e quem fosse homossexual iria direto para o inferno. Mas ele explica perfeitamente que não deitarás homem com homem como se fosse mulher. Pô, mas como assim como se fosse mulher? Mulher é a única que gera criança. É a única que gera filhos. Então, você se deitar com outro homem achando que o outro homem irá engravidar, isso é pecado. E era o que acontecia muito naquela época. O Antigo Testamento, ele fala sobre o início de todos os pecados que hoje a gente vive. A homossexualidade, ela existe há gerações. Muito tempo. Muito tempo. Nunca foi um problema para Deus. Sodoma e Gomorra existia há muitos anos, mas o que fez ser destruída foi porque eles iam contra as leis de Deus. Qual é a maior lei de Deus? O amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus já explicava isso. E eles eram pessoas perversas. Eles criaram leis pétreas na pedra, assim como Moisés, indo totalmente contra os ensinamentos de Deus. Por isso que Sodoma e Gomorra foi destruída. E hoje as pessoas chamam homossexuais de sodomitas por causa disso. Só que eu acho que a maioria dos homossexuais aí, né, não vou botar a mão no fogo, mas eu acho que a gente não corta os membros das pessoas, a gente não estica os membros de outras pessoas para poder elas serem maiores do que os bancos que são colocados nas praças. Nós não estupramos as pessoas que estão andando no meio da rua. Eu acho que não tem esse tipo de coisa. Tá vendo a diferença entre sodomita e homossexual? Durante muito tempo eu tive esse problema na minha cabeça. A lei de Deus, ela não se simplifica só ao fato do sexo, e sim de suas leis, que é o amor, mansidão, liberdade, afeto, cair em tudo que seja envolto à bondade, ao amor, isso parte das leis de Deus. A castidade também entra nesse conceito. Não é só porque eu sou homossexual que eu tenho que sair transando com todo mundo que aparece na minha frente, com qualquer homem que eu ache bonito. Não, porque já entrou um monte de pecado um atrás do outro. Mas se eu esperar para poder ter relações sexuais com o meu namorado após o casamento, depois
que eu perceber que ele realmente vale a pena, porque não adianta só você casar por sexo. O problema das pessoas hoje em dia, até os heterossexuais, é que só querem casar pelo sexo. Isso é um pensamento só pela carne. Você tem que se conhecer e conhecer outra pessoa. E masturbação também é pecado, tá? A não ser que você faça isso com o seu parceiro ou com a sua parceira. Porque quando vocês estão casados, aí vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque um corpo é do outro. Porque vocês aceitaram o matrimônio. Por isso que hoje em dia a gente tem muito problemas em relação ao matrimônio, porque as pessoas querem casar só pelo sexo. Depois que vê que a pessoa não vale nada, que a pessoa não é legal, aí querem se separar e vive no adultério. Olha quanta coisa vai se dissipando. A gente tem que passar 1, 2, 3, 4, 5 anos que for, quantos anos for, para você conhecer a outra pessoa, sair, se divertir, tomar um sorvete, pular no pula-pula, qualquer coisa que for. Você se divertir com a outra pessoa para você conhecer os intuitos delas, o que ela faz, o que ela não faz. Porque se nesse meio tempo ela te trair, já deixa de lado. Você tá perdoada, mas eu não quero você na minha vida. Porque se você trair agora, você vai trair depois. E só realmente Deus para poder te perdoar. Quer dizer, a gente perdoa, só não quer sentado na mesma mesa. Você tá entendendo o padrão? Isso equivale na heterossexualidade e na homossexualidade. É do mesmo jeito. É aquele padrão de você conhecer a pessoa primeiro, passar anos que for conhecendo a pessoa. Quando você perceber que você também é uma pessoa boa e que aquela pessoa também vale a pena, aí vocês se juntam. E depois, quando se juntam, aí vocês podem ter relações sexuais quantas vezes você quiser. Porém, Paulo adverte: tirar um dia, olha só como Paulo é maravilhoso, tirar um dia da semana para poder jejuar e orar. Ele não fala para você poder tirar um dia para jejuar e um dia para orar. Ele fala que um dia você fazer essas duas coisas, mas os outros 6 dias a pessoa podia ficar o tempo todo transando. Você tá vendo como nunca foi um problema sexo, nunca foi um problema homossexualidade. É como a gente segue a nossa vida, que não é pelos padrões de Deus, que os padrões de Deus é aquilo. Você segurar a sua castidade até o momento que você se casa. Para você ter uma ideia que a gente tem essa mesma comprovação em Gênesis. Porque se você pegar e começar a ler Gênesis, você vai ver que as pessoas têm uma idade. Depois, quando ela se casa, ela tem outra soma de idade. No final, somando os dois, dá tanto de idade. Por quê? A pessoa ela viveu na castidade durante 125 anos, 140 anos e viveu até os 900. Mas ela teve relações sexuais dos 125 até não sei quantos anos. Você está vendo? Que existe o padrão de Deus. As pessoas hoje em dia elas não esperam para poder se casar, para poder ter relação sexual. Elas querem transar no exato momento que elas se conhecem. E isso é pecado. Tem uma parte também na Bíblia que fala que quando um homem acha um amigo verdadeiro, é como se ganhasse o tesouro. Se a gente botar nos padrões, quando um gay acha uma pessoa que realmente vale a pena, ela achou um tesouro. E quantos homossexuais na vida aí existe casados com aliança no dedo, a vida deles é maravilhosa, eles são felizes, eles têm filhos. Por quê? Porque Deus abençoou. Deus abençoa todo mundo que segue os padrões bonitinhos dele. Gente, minha vida era um caos antigamente. Hoje em dia minha vida está maravilhosa. Ela está indo de acordo, devagarinho, porque eu também estou aprendendo as coisas. Passei muito tempo, tenho 36 anos de idade. Foram 35 anos de idade da minha vida na libertinagem, praticamente. Agora que eu estou seguindo os padrões, eu estou cortando pelas arestas dos pecados, as coisas todas, estou tentando viver uma vida mais tranquila, tentando andar pelos passos de Jesus Cristo. Sou santo? Não. Não tem pecado nenhum em mim? Tem um monte, um porrolho.
mas eu quero retirar aos poucos. Homossexualidade nunca foi um problema. Nunca, nunca foi um problema. É o modo como você vive. Como você pensa, o que você acha, o que você é, aquilo outro. Você olhar para um cara que está andando sem cueca, tentar imaginar aquilo, pecado. Tenta parar de fazer isso. Você olhar para a bunda de um cara, que você achou a bunda dele bonita, pecado. Quando você olha para uma pessoa e você não vê um pedaço de carne, você vê um ser humano, caramba, que pessoa bonita, que cara bonito. Você vê pela beleza inteira dele, isso é ser um ser humano legal. Agora, quando você olha para o cara como se fosse um pedaço de carne, aí você está pecando. É cortar pelas arestas todo tipo de iniquidade e pecado que tem em você. Não é problema você ser homossexual. É como você vive. É como você acha que é certo. Nós temos escrituras do Mar Morto, nós temos apócrifos, nós temos um monte de coisa que fala como era Sodoma e Gomorra. Muitas pessoas acreditam sobre... Tá passando o carro da mexerica. Vocês vão escutar o carro da mexerica, que eu não vou fazer corte nenhum. É isso daí mesmo. Se você pegar os apócrifos, né, os livros antigos do Mar Morto que foram encontrados, fala como era Sodoma, fala como era Gomorra, fala como era, que era a vida deles, como eram as leis deles. E se você parar e pensar, a gente vive do mesmo jeito. Tanto hétero quanto homossexual. O problema é que as traduções elas foram, não é que sejam erradas, elas foram entendidas de um contexto, de uma complexidade maior. Entendeu? Porque é aquilo que a gente vive. A Bíblia, cada pessoa vai ler, cada pessoa vai entender e ela vai retirar da sua cabeça alguma dúvida que ela tenha que esteja ali perturbando a vida dela. Entendeu? A Bíblia vai te responder essa dúvida. Só que muitas pessoas tiram as suas conclusões e acham que aquela conclusão ela tem que ser universal. Por isso que a nossa vida está do jeito que está. Por isso que o mundo tá dessa forma. Então, eu acho que a gente deveria se olhar primeiro. Antes de julgar, a gente tem que se olhar primeiro para ver se vale ou não vale a pena o modo como a gente está vivendo. Porque eu acho que é muita ruindade a gente ser pessoas mais levianas com outras pessoas por causa das suas opções sexuais, o modo como elas vivem. Tchau.